Botei para gravar. Let's go to study! Então, hoje nós vamos para o capítulo 29, né? Na verdade, hoje iremos estudar 2 capítulos de uma vez, tá? Porque a gente conclui agora, né, essa parte C do livro, que é no capítulo, no caso, tem aqui o 29, que é sobre verbos auxiliares. E o capítulo 30 é uma revisão dessa parte C que a gente estudou até agora, tá? Você teve dificuldade com aqueles 2 últimos capítulos? Ficou com alguma dúvida? Não, tranquilo. Certo, vamos lá então. Verbos auxiliares be, have e do. Objetivos de aprendizagem: saber quais os usos dos verbos be, have e do como verbos auxiliares. Conhecer as particularidades e exceções de cada um. Conhecê-los como verbos auxiliares é algo que vocês já tiveram isso, mas não todos juntos. Tiveram separadamente um estudo de cada um deles como verbo auxiliar. Aqui no capítulo, deixa eu verificar aqui a página, é a 395. Você tem aqui o uso primeiro do verbo auxiliar no continuous tense, que pode ser progressive tense também. É quando você tem um present continuous, quando você tem um past continuous, aí você utiliza o verbo to be. Esse verbo to be pode estar no presente ou no passado. Se estiver no passado, é was ou were. Aqui no exemplo dado pelo livro, temos Newton was lying under an apple tree when a fruit hit his head. Né? Aquele momento que o Newton estava lá sentado debaixo da árvore, né? E a maçã caiu na cabeça dele, ele teve as ideias lá. Ativou o parafuso e só foi. Gravidade, foi sobre as leis de Newton, né? As leis da gravidade. Dizem que foi assim que ele teve as ideias. A maçã na cabeça dele. A maçã caiu, ativou ali a parte do cérebro e foi. Pegou uma fruta na cabeça, virou um gênio. Nunca mais parou. Tô rindo, gente. Mas, enfim, é parte da história, né? Da humanidade. Então, temos aqui o was e, em seguida, o verbo principal com ing. Isso daí já é algo que vocês já estudaram até demais. E é verdade. Temos aqui um caso de conditional clause, né? Com o uso do verbo have no passado, que é had. E temos aqui o uso do verbo to be no infinitivo, né? Na segunda oração, acompanhando o modal verb, né? Então, você pode ter o uso deles como auxiliar também dessa maneira. Na letra B, a gente já tem aqui passive voice, né? A voz passiva. Então, a gente tem muito uso do verbo to be, seja no presente ou no passado, na voz passiva. E no caso aqui temos Our new Magna Carta was approved in 1988. Aí você tem That new stadium is going to be built by the state government. Dá para notar aqui que esse verbo to be vai sempre aparecer assim, ó. Por exemplo, aqui no going to, ele aparece no infinitivo, porque ele está seguindo a regência do verbo ali. Mas ele está acompanhando também o verbo que está no particípio passado, já que a gente está falando de uma estrutura de voz passiva. E aqui na primeira, você tem o verbo to be e o verbo no particípio passado também. Você também pode ter esse verbo to be como verbo de ligação, né? Quando que ocorre esse verbo de ligação? É quando você tem subject, the linking verb, né? Porque verbo de ligação é linking verb, and the qualifier, né? Você vai ter ali uma palavra ou uma expressão que vai dar as características do sujeito da frase. Então, é nesse caso que o verbo to be é utilizado como linking verb. Temos aqui também sentido de existir, né, que é ser ou estar.
quando usado na locução there to be. Aí você tem there will be lunch for the students after the meeting, né? Aí você tem também no presente, né? There is, there are. Aí você tem there was, there were. E aqui temos no future, né? There will be. Na letra C, sentido de visitar em tempos. Só um instantinho que eu vou fechar a janela aqui que tá com barulho. Beleza. Pronto. Essa capa aqui... Voltei. Essa capa aqui me lembra aquele filme do Crepúsculo, aqueles vampiros do mal. Aquele filme é muito ruim, mas é muito bom ao mesmo tempo, gente. Quando for agora, amanhã no caso, amanhã eu vou estar lá no Castro para o drive-thru. Vai ter um drive-thru lá de Halloween. Aí a gente vai entregar os doces, né, lá. Vai fazer lá uma brincadeira lá, para não passar em branco, né? Nossa, impressionante como esse ano foi complicado nesse sentido, né? Várias coisas que a gente imaginou, né? Planejou e tudo mais, eu tava esperando, não aconteceu nada. Teve nem Exatamente. aula, né? Quem dirá fé. Não pôde fazer a aula, a dinâmica das aulas mudou totalmente, né? E muita coisa que a gente poderia ter feito esse ano, não Planejava pôde. festa, nem aula teve. Exato. Exato. Vamos lá. Tá, então você tem no sentido de visitar em tempos, né? Perfect tense. Aí você tem has, never been, né? Ideia de obrigação na locução be supposed to mais o infinitivo, né? Que é menos assertivo do que must ou have to. Por quê? Porque quando você usa must e have to, é no sentido de obligation, né? É no sentido de obrigação. E quando você usa should e ought to, é no sentido de conselho. É quando você diz para uma pessoa que ela deve fazer algo, mas é no sentido de conselho, não é no sentido de que ela tem a obrigação de fazer aquilo. E o supposed to, esse be supposed to, ele tem o mesmo sentido do should e do ought. Aí temos exemplo. She was supposed to have cleaned the bathroom yesterday. Letra E, indicativo de futuro imediato na expressão be about to plus infinity, em relação ao passado ou ao presente, equivalendo a estar prestes a fazer algo, né? Então, aqui também ele vai ter o uso de auxiliary verb. Você tem letra F, referindo-se a uma suposição no presente ou no futuro. Aí vem a conditional clause de novo. Só que lá em cima, vamos voltar lá. Cadê a conditional clause? Ah, tá aqui. Essa conditional clause aqui, a gente pode classificar como third conditional. Por quê? Third conditional são frases condicionais, né, conditional clauses, que você vai ter uma condição indicada por esse if aqui, que inicia a frase, e você vai ter uma situação hipotética, né, uma situação que não é real, uma situação que você está ali imaginando. A suposição, né? Isso, exatamente. Você está imaginando que poderia acontecer aquilo. Então, você dá uma condição e na segunda frase, que está separada por vírgula, a oração ali, você dá o resultado. Aqui, nessa de baixo, if she were my mother, I'd take her to a hospital.
É outro exemplo de third conditional, que é terceiro tipo de oração condicional, né? Você vai ter o uso do past simple, temos o past simple aqui, apresentado pelo verbo to be no passado. Aqui está if she were my mother. Você acredita que aqui está correto ou não? No caso aí, eu já li, né? Então peguei a Ele tá falando que tá certo, porque para dar essa ideia, referindo sua posição no presente ou no futuro com a forma were em todas as pessoas. Tipo, se colocar, por exemplo, was, dá a ideia de que ela era, né? No caso, tipo, era de tipo de ser e não de tipo se fosse, entendeu? Congratulations! Muito bem! Very good! That's it! Como aqui a gente está numa situação hipotética, né, uma situação que não é real, você não pode usar o was, tem que usar o were, mesmo sendo um pronome na terceira pessoa do singular. E a segunda aqui, esse D abreviado é de would, né? Would I também, was, né? isso, would também indica, né, essa situação de Eu condição. teria levado ela para o hospital, né? No caso aí. Isso, é sempre esse ia, né? Esse would é como se fosse o nosso sufixo ia, né? E Aham. aqui você tem o third conditional e na maioria das vezes ele aparece assim. Primeira frase com if no, no passado e a segunda com would. No caso, se fosse invertida a posição aqui, se fosse I would take her to a hospital if she were my mother, não teria vírgula. Nesse caso, não teria vírgula. Você só usa a vírgula quando o if vem primeiro. Aí, quando a oração que tem if vem primeiro, você tem a obrigatoriedade, né, de usar a vírgula. Vamos então aqui. Auxiliary have. Funciona como auxiliar nos tempos verbais, né, perfeitos, né, no perfect. Aí temos aqui I haven't seen her today. Deixa eu ver os outros aqui. Em outras situações, have é usado como verbo irregular, com o significado de ter ou possuir, né? Mas aí, nesse caso, ele está sendo utilizado o verbo have em si, né? Esse verbo aqui, have, o verbo auxiliar da frase aqui não é have. Aqui o verbo auxiliar é do. Do, que é o verbo auxiliar que está indicando o tempo verbal. Então, aqui é somente o verbo puro e simples, diferente do que é usado no present perfect ou no past perfect. Ele é o ter, né? Tipo, é o ter na forma pura dele, né? De possuir mesmo, né? Do you know Exatamente, na she forma. has sons? Tipo, se ela tem dois filhos, entendeu? Na forma simples dele, né? Na forma pura dele aí. Significado Exatamente, literal. ali ele está puro e simples, sem nenhuma mudança. É ele ali sozinho, tadinho. Vamos lá. Com o significado de comer ou beber, quando seguido de nome de refeição ou de alimento. Let's have some ice cream. Aí aqui já é mais uma situação de expressão, né? Uma Sim, já forma é de mais falar. uma expressão mais comum, né? Já não é mais uma gramática. Isso, exato. Não é que esteja errado pelo lado da gramática, não. Só que Não, sim, aqui, sim. É só porque é que algo mais aqui da linguagem, né? Tipo, do costume da linguagem, de você falar. não vai poder entender aqui ao pé da letra, né? Esse have aqui está tendo sentido de consumir aquele sorvete. Então, essa expressão também é muito utilizada. Letra C, na construção de causative have, com o significado de experimentar, né? Do you have a good time whenever you go to Orlando? Eu ainda não fui não, mas quem sabe um dia, né? Com dólar alto do jeito que tá. Quem sabe um dia. Não, mas o dólar tá um absurdo, é quase R$ 6. E não abaixa, né? Impressionante. Não, só sobe. Não tem nem como, né, abaixar com a situação que tá complicado. Temos aqui algumas observações. Have aparece em várias expressões, cujo estudo não cabe aqui, foi como eu falei. Tem várias expressões, é que nem o verbo get.
Get tem várias formas de você usar get. Formas, assim, quase infinitas. Tem tantas aplicações para o get, então, assim, é uma questão de pesquisa mesmo, de consulta. Um costume até, né? Às vezes você sabe como é que é usado, já tem um costume de algumas expressões, algumas coisas assim. Mas o dicionário ajuda muito, porque se você, Sim, às sim. vezes, usar um dicionário como o de Cambridge, ele vai te dar várias formas de usar aquela mesma palavra. Ele vai listar lá, vai te dar a pronúncia britânica, a pronúncia americana, ele vai te dar as classificações, se é verbo, se é adjetivo, se é substantivo, e ainda vai te dar os exemplos de como você pode utilizar. Então, Uhum. assim, vale a pena você usar o dicionário ao invés de Sim, apenas de sim. você utilizar para tentar praticar, mas pesquisar também no dicionário vale muito a pena. Deixa eu ver aqui. Até porque, assim, parte do processo de estudo do inglês tem que ter uso, tem que saber usar o dicionário, né? É algo essencial. Temos aqui também, aí falando aqui, né? A exceção dos tempos perfect pode aparecer na negativa, na interrogativa ou na afirmativa enfática com o auxiliar do, does e did, né? Ou não. I have not any car. Do you have a quarter to lend me? Letra C, temos o has como auxiliar e is, que são abreviados, contracted forms. Do mesmo modo. Aí você tem esse S, né? Que equivale tanto à abreviação do has quanto a essa forma contraída do is. Vai depender da frase, do contexto da frase, para você entender qual é is e qual é has. Isso confunde bastante. Aí temos aqui. He's investigating some weird message she has received. Essa contração do has eu nunca tinha visto, não. Não Essa, entendi. contra... Fala de novo que eu não escutei. essa contração do has, fazendo ele como se fosse o is ali, tipo, não sendo is, né? Mas tipo, a contração é igual a do is, eu nunca tinha visto, não. Sério, não tinha visto? Eu acho que você Não. viu, mas deve ter Não, esquecido. é, sim, é. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não lembrava, não. Eu vi aqui e falei, pô, Mas a pra contração você dele ver isso escrito e lembrar na hora, tipo, não confundir com isso. Deve ser um treco doideiro, às vezes. sim, verdade. E outra coisa, por exemplo, o have, a abreviação dele é aquele apóstrofo, né? E VE. o V é exatamente, você distingue, tá ligado? De qual é. De quando é have, né? E quando é isso, quando é did, você tipo, tem uma diferença. Isso. Só Não, que mas o com o S é have, igual do. Ele tem um Azinho, né? Tipo, AS, assim. por isso que você tem que prestar atenção na frase, no contexto. Por exemplo, se você Sim, estivesse sim. dando has aqui, se fosse has, teria que ter um been depois, antes de Sim. investigating. Não poderia ter has aqui em seguida um verbo com ing. He has investigating, não faz sentido. Exato, não poderia. Então aqui já E fica ali no X já não faz sentido o is, né? Is received, não faz sentido, então tem que ser o has. exato. Então, se por algum motivo assim você for fazer uma prova e aparecer esse tipo de contração, você não vai pensando logo que é o is, não. Você Não, observa. às vezes assim, você vê o que você acha que é o is, e tu lê e tu fala, cara, isso aqui tá errado. Aí você tem que pensar que é o has, que aí você colocando o has, às vezes fica mais certo. Né? E aí você descobre que é o has ao invés do is. Mas é por isso Mas que é importante fazer eu uma acho difícil análise. colocar assim, Se você fizer uma colocarem assim. análise da frase, da oração, você não vai confundir, ó. Sim, sim, não. Tipo, porque normalmente é o is, né? Então você já começa lendo pelo is. Só que se você lê como se fosse um is e vê que tá estranho, aí você tem que tipo, ir pro has pra ver se é um has mesmo ou se só parece estranho, mas na verdade é o is, tá ligado? É É, questão de gramática também, né? Você tem que saber como é que funciona ali a frase e tudo mais. exatamente, é isso aí. Temos aqui também, na linguagem popular, bastante informal, and é empregado no lugar de quaisquer formas de presente na negativa, de be e have. And is not, né? Aí tem and she's sweet. See her coming down the street. You ain't told me nothing yet, ma'am. Aí aqui já é um caso de have not.
Normalmente você vai ver esse and mais em música, né? As músicas em geral usam muito Sim, sim. Porque and. fica mais na musicalidade ali, né? Da frase, da coisa, tudo mais, fica mais prático de cantar. Ou até fica mais Porque melhor na uma música, língua né? Na hora de. formal, uma linguagem mais popular, e normalmente, por exemplo, em hip hop, Sim, dando um sim. exemplo, eles falam muito rápido. Então, para eles é prático utilizar esse tipo de expressão. Que eles têm aquela necessidade de rimar e de falar rápido, né? A musicalidade, né? Da música, tipo, da frase ali. Às vezes você botar um is not fica ruim. Às vezes até se você colocar o is not fica melhor do que o ain't. Então, depende muito. Verdade, isso aí. Aí temos aqui auxiliary do, como você já aprendeu, of course. Do, does e did são usados para formar a negativa, a interrogativa e a afirmativa enfática, podendo também substituir uma oração inteira ou algo dito anteriormente, que são as short answers, né? Quando uma pessoa faz uma pergunta para você, uma pergunta, no caso, a yes or no question, né? Que é aquele tipo de pergunta que você pode dizer yes, I do ou yes, I don't, né? Você pode fazer essa resposta curta. Então, ele está falando disso. Aham. Aqui o livro está citando essa questão, Esse né? E capítulo como você é pode bem revisão, né, esse enfatizar. capítulo. É bem tipo revisão de como pode ser usado os termos auxiliares. Porque normalmente já usa eles há muito tempo. Sim, Tá nos capítulos anteriores mesmo. sim, sim. Não, no caso, está fazendo uma revisão do que você estudou nos últimos 2 anos. Não é nem nos capítulos anteriores, está fazendo uma revisão do que você já estudou nas séries anteriores. Então, assim, você já estudou esses verbos auxiliares antes. Só que é bom reforçar esse uso mais específico ou com uma certa exceção deles. Por exemplo, você pode usar o do em uma frase na afirmativa para dar ênfase na frase, para reforçar que aquilo que você está falando é importante, ou para chamar a atenção da pessoa com quem você está falando, né? Então, você pode usar o do auxiliar na frase, ao invés de omiti-lo, nesse sentido de dar uma ênfase, né? E ele está falando aqui exatamente disso. Mas também do fato das short answers. Quando você vai responder numa conversa, né, por exemplo, com um nativo, você não precisa responder a frase inteira. Você responde a frase inteira na aula porque você tem que praticar aquilo ali, aprender primeiro como é a frase inteira, para depois você partir para as respostas curtas, do modo mais popular, informal. Primeiro você pega a regra para depois você se soltar ali, no idioma, né? Tem que ter a base. Então, por exemplo, aqui, ó, do you like strawberries with chocolate on them? Yes, I do, né? Eu não preciso falar yes, I like strawberries with chocolate on them. Entende? Você pode responder direto. E aqui temos outros exemplos com o uso de auxiliar, né? Também falando sobre verbo regular e irregular, que quando você usa o verbo auxiliar, ele, no caso, aparece com a sua forma natural. E quando esse verbo auxiliar é omitido, né? Ele vai ter uma mudança na aparência porque ele é um irregular verb. Aí você tem aqui, those girls did a good job here. Aqui já é um caso do verbo do mesmo. Não é o verbo auxiliar, é o verbo fazer. E como ele é um verbo irregular, ele teve mudança na aparência. Aí temos aqui, what are you doing next Sunday? Já temos aqui o verbo do, né, sem ser auxiliar, o verbo fazer também. E, no caso, é mais usado para quê? Para falar sobre tarefas, ações que você está ali executando, né? É diferente do verbo make, que também é fazer, mas é fazer no sentido de preparar, algo que é preparado por você, né? Algo que é construído. O do já é mais no sentido de algo que é executado, que é uma tarefa mesmo. E temos o último aqui, does he do his homework before come home? Ficou dúvida nessa parte aqui do number 3? Não, não. Tranquilo. Não?
Falei a beça, hein? Aí tem os exercícios propostos. Esse primeiro exercício aqui tem um texto bem extenso. Como sempre, né? Aquele textinho pequeno. Como já é de praxe, fazendo sempre aquela técnica de leitura, né? O skimming e scanning, né? Primeiro skimming, que você lê a introdução e a conclusão primeiro, só para você ter uma noção de qual é o assunto do texto, quando ele é assim muito longo. E depois você faz o scanning para poder, né, destacar ali as partes mais importantes, assim, economizando tempo. E você tem como também ler primeiro qual é a pergunta, né? Para saber se realmente há necessidade de ler tudo ou se na pergunta está citando ali uma linha ou um parágrafo que você tem que analisar. Então, você pode fazer os exercícios propostos aqui até o 10. Vamos aqui dar uma olhadinha no capítulo 30, rapidinho para a gente finalizar nossa aula, que é de 31. Então, nesse capítulo 30, né, Study Capture, Revision Session, os objetivos, né, the goals, são entender o funcionamento das línguas estrangeiras modernas, no caso específico desse volume, língua inglesa, com entendimento utilizar, tá tudo junto, tá tudo junto aqui, utilizar tal conhecimento para compreender informações oriundas de outras culturas e fontes, ampliar o vocabulário, conseguir estabelecer relações entre as estruturas linguísticas de um texto em inglês, entender a importância do conhecimento de língua estrangeira para ampliação da sua capacidade de entendimento e interação com tecnologias, culturas e diversidade global. Então, aqui nesse capítulo, Érico, você está tendo aqui a oportunidade de fazer exercícios que vão testar todo esse conhecimento adquirido nessa parte C aí da apostila, todo o conhecimento que a gente teve até agora, né? Analisado de tipos de texto, figuras de linguagem, essa questão dos verbos auxiliares, né? Modal verbs e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar, provavelmente, cada um dos exercícios vai testar um pouco do que foi estudado até agora, como uma grande revisão para você, tá? E no caso, para todos da turma, né? Mesmo que vocês não estejam aqui, é para todo mundo saber. Não é Érico, não. Pode falar, Érico. Não, eu tava rindo aqui. Não que só eu esteja aqui, todo mundo tem que fazer. Temos aqui, ó, por exemplo, um infográfico, né, que agora se tornou bem comum no Enem, os infográficos em inglês, né? Ainda bem que é um negócio fácil, porque o problema é Então, quando é esses textos enormes que eles colocam. Demora um ano para ler e tem que pegar um ele é pedacinho só. fácil para quem sabe analisar um infográfico, né? Porque se a Ah, pessoa... mas isso aí é prática, né? Tem Né? geografia, tem história, né? É Aí, na prática mesmo. porque pode confundir, se a pessoa não está acostumada com infográfico, Não é, sim, se não estiver acostumado, já era. ó, Às vezes vê um treco ali, acha que uma coisa é outra, aí. exato, então tem que estudar, tem que analisar. E outra coisa, né? Antes da gente encerrar, dá mais faz a folha Z também. Não esquece a folha Z, gente. Mais uma dica, né, que eu dou também é ler os principais jornais do mundo. The Post, The New York Times, aí você tem The Guardian, né? Tem vários. Mas, assim, procura esses principais revistas famosas como The Times. Sempre cai texto do New York Times em vestibular, normal. Sempre cai. E eu li, assim, do que eu li recentemente, está falando muito de Trump, está falando muito de política, das eleições americanas esse ano, Uhum. falando, teve muita reportagem também falando sobre The Black Lives Matter. Então, com certeza vai ter algum texto falando sobre isso, gente. Então, fica a dica. Eu acho quase impossível não cair algo do tipo. E música, com certeza vai ter letra de música, gente.
estudem sobre poetas que falem sobre o movimento dos direitos civis, né? Sobre segregação, os poetas da época, lá do Martin Luther King, tem vários poetas que falam sobre isso, músicas da época ou músicas atuais também, que abordem essa questão racial, política, social, com certeza vai sair. E é isso, gente. Com certeza. Isso é fato, isso é fato. Tem que estar antenado. Tem que... Tá sabendo de tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. Exatamente. Ser um cidadão global, né? É um cidadão que tem interação. Exato, tem que estar ligado em tudo, tá de olho em tudo. Exatamente isso. Então, this week here, we are going to finish, né? Então, igual a bruxinha com essa capa. Like a witch. Vamos então finalizar aqui a nossa aula. Thank you for your presence. Thank you very much. See you and good study. A semana que vem a gente vai fazer o 31, né? Que é tipo, é só exercício, né? Vai fazer só exercício, né? Não, a gente terminou. Não? Tem matéria ainda? Não, vamos lá. Vamos com calma. A gente terminou aqui a parte C. E então vai começar uma nova parte agora, que é o caderno Aham. Enem, se eu não estou enganada. Caderno Não, Enem. tipo, é só exercício, né? Isso, esse caderno Enem, ele vai ser um intensivão que a gente vai fazer com bateria de exercícios, mas também é, focando na análise de tudo isso que eu estou falando. Aham. Vai ser como se Então, eu tô falando, a gente vai fazer exercício assim, analisando, né? Exercício, fazendo na aula, né? Ao invés de ter matéria agora. provavelmente eu vou citar, com base nesses exercícios, vai ter algum momento que eu vou ter que citar, dar um resuminho de alguma Aham. coisa. Porque Aham, aham. senão vai ter sempre alguma coisa que vai escapar. Mas é basicamente Entendi. isso. Vai ter bastante exercício ainda para fazer agora nessa época. É que eu tô o ano todo esperando fazer exercício de todas as matérias, né? Pra poder aprender alguma coisa, assim, porque só. Não dá pra fazer exercício sozinho, assim, de algumas matérias. Então, assim, como agora vai juntar, tipo, só tem exercício, Sim, aí agora os professores vão começar a fazer mais, em aula, assim, fazer na hora, pegar um exercício aqui, um exercício ali. E vai aí eu, ficar eu mais acho melhor. prático para a gente, que às vezes não dá Aham. tempo de E fazer, pra né? aprender também fica muito melhor. Tá certo, então, Érica, eu vou encerrar aqui. See you, See goodbye. you. Goodbye.